Essa é uma lista com 21 contos de Machado de Assis. E o bacana é que cada um desses 21 contos, se você estiver assistindo e não está participando das nossas discussões de contos de Machado de Assis aqui do canal Comparando Livros, é uma boa, porque todos esses 21 contos, caso você se interesse por um, você pode assistir ao vídeo, a playlist de todos os vídeos que a gente discute cada um desses 21 contos a lista está aqui embaixo no box de descrições desse vídeo no YouTube. Eu achei que ia ser interessante no decorrer dessa trajetória de pensar os contos de Machado de Assis, discutir contos de Machado de Assis um a um. Interessante fazer um resumão. Eu acho que tanto é legal para a gente firmar mesmo todas as discussões que a gente andou fazendo aqui no canal Comparando Livros, como também até para quem não pôde ler todos os contos ou quem não leu nenhum conto desses que eu vou falar aqui de Machado de Assis, se interessar e ler o conto e passar lá no vídeo de discussão, mesmo que no futuro, para deixar a sua opinião e as suas reflexões por lá. O primeiro conto foi o Caso da Vara. É um conto que eu resolvi fazer vídeo de discussão aqui antes de começar mesmo, eu vou chamar aqui de projeto, né, sem nenhuma regularidade específica, mas antes de começar, o Caso da Vara foi um conto que me impactou tanto que eu tive que fazer, eu vou ter que fazer um vídeo pra gente discutir esse conto aqui, porque o Caso da Vara Machado de Assis, eu vejo muito assim cinema, sabe? Ou série de TV, não para o próprio conto, mas assim, a câmera que tá focado num rapaz da sociedade burguesa aí do Rio de Janeiro, classe média, só que depois a gente vai ter que olhar, né, para a questão da escravização, da questão das relações de poder. O Espelho é o segundo conto, só que ele foi o primeiro conto, de certa forma, desse projeto, digamos assim. Foi um conto que eu escolhi. A gente lê os contos do Machado de Assis aqui no formato de TBR para dar um tom lúdico, né? Mas o Espelho é um conto que eu já sabia que tinha esse potencial. Ele é um conto tão famoso que eu já vi que tem edição em inglês que é vendida no Canadá e na Austrália, possivelmente nos Estados Unidos também, só desse conto. O Espelho é um conto bem filosófico, é um conto que fala muito de aparências, que talvez, assim, eu acho que é um conto que Machado, a gente começou as discussões aqui no canal sobre as máscaras sociais, que vai estar presente, né, essa abordagem de máscaras e aparências que nós nos usamos, mas eu acho que a profundidade do Espelho é ainda maior desse assunto, porque ele vai na linha de de como nós nos reconhecemos, de como as estruturas sociais, às vezes até uma farda, uma roupa, e o que as pessoas dizem de nós nos fazem acreditar que nós somos isso, que vem de fora para dentro. E até no conto tem lá toda a coisa de alma interior e alma exterior, né? É um conto que vale a pena, tá? Se tiver na lista, uma lista aí de favoritos, tá na minha com certeza. Aí depois a gente discutiu um conto de Machado de Assis que eu acho muito divertido, que é Linha Reta, Linha Curva. O título do conto é maravilhoso porque ele trata muito de relações amorosas e de jogos amorosos. Eu brinquei lá no vídeo até que é a Malhação de Machado de Assis, sabe? Aqueles jogos amorosos para se conquistar a pessoa amada. Depois a gente conversou sobre Teoria do Medalhão. É um conto famoso no Machado de Assis também. E é um conto que ele tem, acho que a ironia tá lá na estratosfera. E ele tem aquele vínculo, a gente viu isso lá nas discussões, aquele vínculo com o Príncipe de Maquiavel, que eu só fui descobrir depois que eu li o conto, pesquisando para fazer o vídeo, e o Príncipe que eu ainda não li, mas eu acredito que quando eu ler o Príncipe, a gente pode voltar aqui pra gente conversar,
talvez se me vier alguma ideia nova, a gente volte para conversar também de volta, né? A gente retorna a uma releitura de Teoria do Medalhão. É um conto também que exprime bastante essa sociedade e os objetivos dessa classe média para se dar bem. Aí teve a Chinela Turca, que eu já abro um sorriso, porque eu assim, eu amei todos os contos do Machado de Assis, mas tem contos que são assim mais divertidos. E a Chinela Turca, ele é um conto, né, o número 5 aqui que eu tô recomendando, é o conto que me leva ao meu outro boy, porque aqui, assim, recorrentemente eu fico falando que o Machado de Assis é o meu boy, mas de forma semelhante às mulheres, algumas mulheres retratadas por Machado de Assis, que desviam o olhar, que olham homens. Eu não sou fiel unicamente ao meu boy Machadinho, tem um outro boy que eu amo, e a Chinela Turca me fez lembrar dele, que é o Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, no seu Conde de Monte Cristo, que eu já tinha lido, que eu me diverti muito lendo, assim como me diverti com a Chinela Turca. E a Chinela Turca, ele é um conto que tem também um fechamento que provoca muitas interpretações, que provoca reflexões. Inclusive, se eu não me engano, esse é um conto que algumas pessoas chegam lá para deixar novas assim interpretações, ele é divisor, né? Você pode estar dentro de algo imaginário também no conto. A história é dessas aventuras assim, um pouco sem pé nem cabeça, mas a gente fica indo pro real, ou pro imaginário. Enfim, um conto interessante, não é tão conhecido assim. E aí depois, conto número 6, a gente chega num dos meus preferidos, que é A Igreja do Diabo. É um conto mais conhecido de Machado, esse, e é um conto incrível, é um conto que eu acho que, pegando a mãozinha ali em Teoria do Medalhão, com a nossa ironia, a gente vê a inversão, né? É a inversão do que a gente considera normal, porque é um conto em que você vai ter uma igreja do diabo, e o desenvolvimento dele parte, acho que do nosso aproveitamento, né? Machado depende muito do leitor nesse conto, porque inevitavelmente, sendo religioso ou não, a gente tem ideia de como funcionam os fundamentos de uma igreja, né? Independente da religião que for. E aí Machado joga tudo ao contrário. E aí é que é o melhor desse conto. O conto número 7 é O Empréstimo. Nossa, esse conto foi bem interessante, porque eu terminei de ler, fiquei assim um pouco sem entender. Meu Deus, o que Machado quis falar aqui nesse conto? Foi quando eu peguei aquela manha que eu passo para vocês, assim, ó, volta no conto, lê o começo do conto. Esse conto eu li 2 vezes. Foi um conto que eu li 2 vezes assim seguidas, para eu tentar entender, porque ele é muito de começo e fim, de prestar atenção no narrador, como vários contos de Machado, várias histórias de Machado. E ele tem aquela coisa da anedota, né? Ele, como o título diz, vai falar de um empréstimo, vai tratar também, fazendo um link lá com o caso da vara de relações de poder. E é um conto bem interessante para a gente refletir muito sobre o que nós achamos engraçado e o momento da vida, né? Momentos curtos, o tempo, você pode estar narrando um tempo pequenininho na sua vida, mas que aquele tempo, aquele momento vai representar tudo que vai acontecer depois. E aí vamos a mais um conto que tá também, acho que esse na lista dos meus preferidos, Adão e Eva. A partir do conto Adão e Eva, a gente começou aqui no canal a ficar já mais ligado nessa coisa da referência da queda de Adão e Eva, né? A relação com Machado, quando ele vai tratar de algum assunto relacionado à religião e relacionado muito à Bíblia, a gente vai ter outros contos aí fazendo esse link, e é por demais interessante. Adão e Eva, ele já vai trazer ele vai trazer a inversão. O Machado gosta muito de inverter a lógica, então a igreja do diabo ele inverte, né? E se
né? Seria ficção especulativa, um pouco assim, né? E se o diabo fizesse uma religião, né? Uma igreja, como seria? Então, em Adão e Eva vem. E se Eva não comesse a maçã? Ok? O que iria acontecer? É um vídeo que eu acho que ficou bem... ficou longo, né? Mas ficou assim, um vídeo porque esse conto tem muita coisa pra gente conversar. E eu acho que é um conto daqueles que a gente tem vontade de todo ano reler pra ver se consegue abstrair mais alguma camada da história. O conto número 9 é Uma Noite, um conto também bem desconhecido de Machado de Assis, um conto que eu não tive tantos assuntos aqui para conversar com vocês, mas é um conto que tratou de um tema assim que eu acho um tema de muita sensibilidade, que é o abandono mediante a loucura. No conto número 10 aqui que eu vou recomendar para vocês, a gente tem aí a ciência, o tema da ciência nas discussões e reflexões nossas de leitores de contos de Machado de Assis, porque chegamos a Conto Alexandrino e a gente conhece o Alienista, né? O Alienista vai estar nessa lista, mas assim, é um conto bem famoso. Mas o Conto Alexandrino, ele tem um diálogo com o Alienista sobre outro ponto de vista, sobre o ponto de vista da invenção das coisas propriamente dito, e não nos testes científicos propriamente ditos, que é bem bacana. Bem, o próximo conto é o Confissões de uma Viúva Moça. Esse é um conto queridinho também pra mim, porque ele tem muito uma visão de moralidade feminina. Eu acho que Machado entra na parte psicológica aí de mulheres, o que, considerando o século XIX, que foi quando Machado fez as suas produções, é algo bem raro. Não é à toa que falam que ele realmente ele conseguiu também, além de perceber o Brasil como sociedade, ele percebe nós como sujeitos, e aí ele entra na questão da mulher, que não era muito comum. Tem vídeo aqui também que eu vou deixar aqui, se vocês quiserem, para assistir, sobre a voz, o discurso de personagens femininas na obra do Machado de Assis. E Confissões de uma Viúva Moça, ele trata um dilema que tá lá no Vida Nossa Discussão, dialogando muito com Ana Karenina do Tolstói, esse clássico que é bem conhecido daí na literatura russa. E a gente tem, eu gosto muito de juntar essas histórias para a gente ver as decisões dessas duas mulheres com relação a esse tema do adultério. Inclusive, Confissões de uma Viúva Moça é um conto que vai aparecer em contos que a gente conversou aqui depois de ter discutido isso, porque ele é um conto muito rico também, que tem diversas camadas. Conto número 12, que eu amei ter lido também, é Dona Benedita, entrando, né, a Tibiajar, que é essa latinha aqui que a gente vai sorteando os contos. Quis o destino que a gente penetrasse na alma feminina, porque a gente já leu vários contos que tem um protagonismo feminino muito forte. Dona Benedita é um deles. A gente tem uma mulher, tem sua filha e uma mulher, e a palavra pra gente discutir esse conto foi o quê? Foi a veleidade. Foi uma mulher que também tá dentro de um véu, de certa forma, que bem simbólico, sobre o tema do abandono, né? De como perceber ela tentando, com esse véu, mascarar também as situações reais que acontecem na vida amorosa dela, tentando controlar a filha de certa forma. É um conto também bem interessante, com várias discussões. Aí depois a gente tem também o Primas de Sapucaia, conto número 13. Primas de Sapucaia é um conto que eu gosto muito, que o título do conto, ele não é o assunto do conto propriamente dito, mas ele é como se fosse a causa do assunto que a gente tem no conto. E eu acho o assunto de Primas de Sapucaia assim espetacular, porque eu nunca tinha lido uma história que tratasse assim, e por contos, e que aprofundasse tanto a situação de um protagonista que se vê com uma perspectiva e um desejo de fazer algo. Então eu vou fazer uma relação que não tem a ver com a história para não estragar quem não leu.
e de uma situação parecida. Então vamos supor que te chame para trabalhar no exterior, né? Você quer aceitar esse trabalho para ir pro exterior? E aí você vai chegar e vai dizer assim, olha, vai pensar se quer ou não, mas você vai visualizar, vai imaginar, poxa, se eu for, vai ser assim, né? Cria aquela ideia na sua cabeça. Bom, passa um tempo, você diz que não, decide não ir. Passa um tempo, você vê uma pessoa que foi no teu lugar e o que aconteceu com ela. E como você se sente? Tá? Não tô falando que foi bom, que foi ruim, certo? Então, é um tema, assim, psicologicamente tão interessante, né? Pra gente pensar. E Prima de Sapucaia traz, né, essa discussão e tudo isso. Lembrando, tem playlist aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube para você assistir vídeo a vídeo, conto a conto, tem discussão aqui no CCL. Agora a gente vai para ele, o conto mais famoso de Machado de Assis, que é O Alienista. Nem tem como falar nada do Alienista, né? O Alienista, o que eu gostei de ter lido O Alienista foi fazer a relação dele com o Bobok do Dostoiévski, que é um conto que o Dostoiévski produziu também, né, nessa trajetória aí de pensar a loucura, só que são abordagens diferentes. Aí vamos ao conto número 15, que é A Menina dos Olhos Pardos. A Menina dos Olhos Pardos é um conto que trouxe uma temática também nova. Quer dizer, a temática é até clichê, porque é um triângulo amoroso. Agora, o triângulo amoroso, a forma que Machadinho resolve abordar o triângulo amoroso é muito bonito, porque eu nunca tinha visto essa abordagem. Normalmente, quando temos triângulo amoroso, temos disputa, né? Assim, pensando aqui no Crepúsculo, um exemplo, né? Que eu lembrei de leitura que eu fiz. É a disputa e pouco se fala do tema da abnegação. No Crepúsculo até tem, assim, a abnegação. Eu falo, abrir mão, tá? Da pessoa que você ama, que você quer ficar. E tem um filme também que eu acho belíssimo. Eu tenho vontade até de assistir, porque eu assistia muitas vezes, mas já tem uma quantidade de anos assim que eu não vi mais. Minha mãe me fez eu gostar desse livro, que é o Casablanca. E que tem, assim, acho que uma das abnegações mais bonitas, a abnegação amorosa para ver o bem da pessoa amada. Esse é o mais comum, mas Machado, ele traz não só o amor que faz, o amor pela pessoa, que faz você, não, eu quero o melhor para a pessoa, e o melhor para a pessoa não sou eu. Não é nem isso. É a abnegação também, no sentido de perceber que para o outro, né, o seu rival, digamos assim, aquilo será melhor para ele também. Então a gente está aí tratando o amor filia e o ponto de vista da pessoa centro do triângulo, né, que pode também mudar de né, gostar de um e gostar de outro. E a personalidade de cada um, a confiança de cada um vai decidir quem fica com a pessoa. Então é um conto muito bonito. Agora, espetacular, tema do racismo. Se perguntar assim, tema do racismo no Machado de Assis, qual o seu conto preferido? Mariana. Se eu quiser ler um conto de Machado de Assis para eu ficar vendo como funciona a sociedade brasileira sobre o racismo, Mariana. Se eu quiser ler um conto de Machado, Mariana. Gente, Mariana é espetacular. Rendeu 2 vídeos dessa série, um de análise e outro de comentários do conto, porque Mariana, ele entra no tema do racismo, é um tema que eu gosto muito. Como Machado tinha um olhar, parece, né, até clichê, isso é uma frase clichê, canal clichê, porque vai falar uma frase, Machado parece que está escrevendo nos dias de hoje. Essa é uma frase que a gente repete muito aqui na internet, mas é a verdade. Gente, como ele entra dentro do olhar da branquitude com relação aos negros. E o melhor de Mariana é que você
seria interessantíssimo você conhecer esse conto. É o tema que a gente conversou no passado aqui, 2021, se você estiver vendo no futuro, que é heterotopia, é maravilhoso. É a situação que eu vejo que é mais difícil da gente conseguir entender, que é quando você não é mais, quer dizer, eu não sou mais de um grupo, né? Uma mulher negra que ela não é mais, ela não consegue mais voltar para onde ela para onde ela pertence, para o grupo dela, porque ela teve educação, então ela não pode mais retornar à origem dela, que é negra. Ao mesmo tempo ela tem uma educação dentro de costumes brancos, e ela tem também a noção da opressão que sofre, mais até do que os outros, né? De uma forma, não é nem mais, né? Mas é de uma forma mais dentro da lógica da sociedade dominante, digamos assim. E ao mesmo tempo ela não é também, ela tem essa afinidade com os brancos, porque ela teve essa educação, mas ela também não é branca. E como que os brancos a enxergam? É perfeito, esse conto é simplesmente o meu preferido. A gente vai falar daqui a pouco de um que é mais famoso, mas eu acho que a gente tinha que olhar para Mariana. Eu falei que depois a gente ia falar de um mais famoso, mas é agora, é Pai contra Mãe. Eu li depois de Mariana, não lembrava. Pai contra Mãe é um conto muito famoso de Machado de Assis, o tema do racismo tá aí, mas eu acho que é um tema, o vídeo a gente conversa, é um tema mais até da sociedade brasileira do que do racismo propriamente dito. É um tema mais de economia. Eu acho que é uma visão econômica e política da nossa sociedade. No nosso caso, a nossa história, a gente teve uma situação social grave, que foi a escravidão. Essa transição foi totalmente sem planejamento, transição para a liberdade dessas pessoas foi sem planejamento nenhum, e tiveram consequências econômicas e individuais, né? Que estão relatadas nesse conto Pai contra Mãe. Então dá uma assistida no vídeo, é um conto que é também mais conhecido, e com razão. Aí o conto 18 veio Dona Paula. Dona Paula é um conto também que a gente entra na alma feminina, e é o conto que a gente fala de memória. É um conto que eu senti a necessidade de trazer outras histórias de Machado, pra gente perceber como ele vai abordando os temas entre elas. Então a gente trouxe Confissões de uma Viúva Moça, e a gente trouxe o Dom Casmurro junto, para pensar o tema da memória, do patriarcado, da sororidade entre mulheres. Estamos chegando mais no tempo presente, então temos também o conto Ernesto de Tal. Eu gosto desse conto. Aí a gente tem assim um romance, de certa forma um triângulo amoroso também. Esse é um conto que tem abordagem para a gente discutir a dissimulação feminina. Agora, como eu gosto de pensar nessas histórias de Machado, e em outra também que eu vou falar mais adiante, isso aparece, essa dualidade, né, de que você tem uma pureza, né, as possibilidades para as mulheres, uma pureza ligada à castidade, e quando essa mulher ela socialmente já tem uma posição diferente, né, da posição masculina, e quando socialmente ela tem um olhar mais racional para ver a situação econômica dela, ou quando ela tem até uma personalidade mais solta de apreciar homens, ela já é a malvada, né? Então o tema da moralidade passa pela sexualidade feminina, né, nos contos de Machado. Ernesto de Tal tem essa discussão. O conto número 20 é um conto que eu gosto muito para pensar o tema do plágio, da apropriação de ideias, é o conto Evolução. E o título Evolução já traz também aquela coisa de evolução da espécie humana brasileira, talvez. Acho que sim, acho que Machado está pensando aí na sociedade e na questão política, porque é uma cópia. A gente pensa a apropriação de ideias até com o Machado coloca de um termo, de um jeito que eu acho até brilhante, diferente também, que é quando existe todas as boas intenções, sabe?
às vezes a pessoa que copia não é de certa forma ruim, né? E até que ponto também para nossa política e para as coisas que acontecem sob o ponto de vista de estrutura, de projetos, aqui eu tô falando bem de governo, né? Quanto que isso é copiado ou quanto que isso é feito não necessariamente para o bem das pessoas, para o público, ou pro mérito próprio de quem tá fazendo aquilo ali. E a gente termina essa lista 21 contos, prometido e cumprido. E por falar prometido e cumprido, quem lê o conto vai entender aqui a piada interna. Noite de Almirante, do Machado de Assis, um conto muito legal. É um conto que tá fresquinho aí nas discussões aqui do canal Comparando Livros. Temos triângulo amoroso de novo, mas temos moralidade de novo, porque prometido e cumprido. E a gente tem aí também um olhar muito parecido com Ernesto de Tal, só que sob outro ponto de vista. Eu acho que Noite de Almirante tá mais focado no personagem masculino, que se chama Deolindo, lembrei, Deolindo. E tem toda a questão aí da queda de Adão e Eva de novo, né? O que Ernesto de Tal já não tinha isso, eu não tinha percebido muito isso. Mas em Noite de Almirante a gente já tem aí a discussão, passando pelos nomes, né? Então não tá tanto na figura feminina. Sendo que, para esses dois contos, né? Ernesto de Tal e Noite de Almirante, a gente vê como o mesmo tema, assim, dessa mulher, dessa dualidade, da questão da moralidade da mulher, e como que essa mulher parece que já está com um comportamento à frente de seu tempo, né? E os homens da história estão ainda presos lá no amor romântico. Então a gente discutiu aí amor romântico, amor pós-moderno ou amor líquido, enfim. As discussões são múltiplas aqui nesse vídeo do Noite de Almirante. Eu gosto muito, e que venham mais contos de Machado de Assis pra gente conversar, pra gente discutir. A escolha de discutir conto a conto do Machado de Assis aqui no YouTube vem muito desse desejo que eu tenho de aprofundar mesmo para cada história, para que as histórias não sejam esquecidas, para que a gente, pensando aqui de não ler um conto do Machado de Assis e já ir para outro sem ter o devido aprofundamento, sabe? De pensar até como desenvolvimento de ser humano mesmo. Então, eu tô gostando muito disso. Eu acho que a gente vai seguindo aqui nesse canal com mais 20 contos de Machado de Assis. A gente faz um outro resumão depois aqui também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.